Companheiros, bem-vindos ao canal. Deixa eu dar aqui a voltinha para a menina fazer o trekking. Sim, vocês já viram no título, não é? Portanto, hoje, com o apoio da Akasso, temos a apresentação aqui no canal da Akasso 360. Neste vídeo vou testar as capacidades desta Akasso 360 nas situações reais da gravação dos meus vídeos. Vou-vos mostrar como é que ela funciona parada, em andamento, em dias de sol, em dias nublados e até à noite. Começo já por vos mostrar a imagem aqui na Trotti, aqui em direto, a cores e ao vivo. Vejam lá o boneco disto, hein? E dá as situações todas, viras para a frente, viras para mim. Impecável, não é? O que é que vocês dizem? Hã? Aqui nestas imagens dá mesmo para se aperceberem que gravei primeiro, preocupei-me com o enquadramento depois. E agora vamos ver uma forma também de utilizar esta menina, esta Akasso 360, nos bastidores de uma gravação. Uma das funcionalidades excelentes destas câmaras 360 é isto que vocês estão a ver. Eu posso gravar aqui um behind the scenes, ela vai-me acompanhando, vocês vão vendo o processo todo, portanto acabei de montar aquela câmera ali, não é? E agora uma imagem aqui da 360 do dronezinho a descer. Vem cá, filho. Pronto, são estas vantagens que a 360 nos dá, não é? Claro que há a imagem com o sol e a imagem num dia como estes e nublado, como é óbvio. Em modo 360 poderíamos usar uma resolução de 4K até 60 frames por segundo, mas eu aconselho a 5.7K. E aí podemos usar a 24, 25 ou a 30 frames por segundo. Claro, estamos em Portugal e eu aconselho 25 frames por segundo. Se quiserem usar esta bichinha com uma Action Cam normal, também podem fazê-lo. Ou gravam com esta lente, ou gravam com esta. Mas aí gravam a 2.8K. E a 2.8K, se quiseres fazer um slow motion, tens a hipótese de gravar a 50 ou a 60 frames por segundo. Claro que se estiveres a gravar a 25, 50 frames por segundo. E repara aqui na estabilização dela, mesmo neste piso mais irregular aqui de calçada. Olha para isto. Vou subir aqui. Olha para a estabilização aqui disto. É incrível, não é? Vamos lá dar aqui só mais uma voltinha. Olha para isto, a estabilizar. Aí está ela. E vamos aqui tentar subir isto. Oi, não deu? Vamos lá. Para vocês verem o que esta menina aguenta, ok? Ela continua a gravar e vamos virá-la ali para o pôr do sol. O sol está a cair ali atrás daquele prédio. Vejam a imagem. E para verem a menina de noite, vão ver o fogo de artifício da passagem de ano, só para terem uma ideia. Estas imagens noturnas foram ao DaVinci Resolve e pus um plugin para remoção do ruído. Este é o antes. E este é o depois. Isto para vos dizer que de noite não é de facto a melhor câmara do mundo, mas lá está, em pós-produção dá para fazer milagres. E vamos lá a um rápido unboxing. Temos um cartão de 64 GB e aqui temos um selfie stick e o respectivo adaptador. Um clamp para agarrar no guiador, um clamp duplo para agarrar na estrutura, lindíssima a caixa e vamos ver o que é que tem dentro. Aqui nesta caixa está um QR Code para fazerem download da app e manuais, um manual rápido, uma bolsa em neopreno para metermos a nossa câmera, um paninho de limpeza, um cabo USB-A, USB-C, 2 baterias e o que mais interessa, a nossa câmera, uma lente, 2 lentes, 360. E aí está ela já ligada. Brutal! E agora que já viste esta bichinha a sair da caixa, está na altura de veres como é que ela reage à luz interior. Isto é uma luz mais controlada e esta é a imagem. Tenho que dizer que este é o modo 360 e vamos ver também em modo 360 noutra situação com menos luz.
E agora vou-vos mostrar a aplicação, portanto não posso ter esta a gravar. Vamos lá carregar aqui, só para vocês perceberem como é que isto funciona. É muito fácil, muito intuitiva. Carregamos aqui, portanto temos que conectar a câmera. Conectamos a câmera, é um sucesso. E aqui temos a representação atual a cores e ao vivo do que se está a passar aqui nesta, sendo que estamos aqui na lente 2, eu poderia pôr em modo 360, está em 360. Carregando aqui neste botão, ponho a câmera a gravar, já está a gravar, impecável. Carregamos novamente, paramos. Aqui neste selecionamos se queremos em manual ou automático. Vamos aqui ao manual, podemos mudar o ISO, podemos mudar o shutter speed, por aí fora. Vamos deixar tudo em automático. Carregando aqui temos o balanço de brancos, ou automático ou customizamos e pomos a temperatura de cor que queremos. Vamos novamente para automático. Aqui selecionamos que tipo de cor queremos gravar, ou standard, que é mais desvanecido, não é? Ou vívido, que é com cores mais garridas. Eu gosto de gravar em standard. E aqui a resolução que queremos a imagem, 5.7K, podemos mudar os frames, 30 frames por segundo, 25 frames por segundo, 24 frames por segundo, eu lá está, grava 25 frames por segundo, 5.7K, mas poderia gravar em 4K e que iria até 50 ou 60 frames por segundo. E depois nas configurações tem uma série de coisas que podem mexer, mas não vamos perder mais tempo com isso para o vídeo não ficar muito longo. Se formos aqui aos álbuns, podemos fazer o reframe de qualquer um destes vídeos que já gravámos, podemos editá-los, tudo sem sair do smartphone, mas também temos a app aqui no PC. E para editarmos ou exportarmos as imagens com o PC, muito fácil, temos aqui a aplicação da Acaso, novo projeto, fazemos um import. Estas, por exemplo, abrir. Fazemos um merge import, porquê? Porque a câmera de 5 em 5 minutos passa para um fecheiro novo, grava aquele e passa para um novo. O merge import é a junção deles todos. E aqui teríamos a imagem. Neste caso está em panorama, mas podíamos fazer um reframe. E aí podemos virar para o lado que queremos. Vamos pôr em andamento a ver onde é que eu estou. Estou aqui, por exemplo. Vamos andar aqui um bocadinho para trás, eu ali estou a falar, vamos andar um bocado para trás, ou seja, eu venho do lado do fundo, posso selecionar a minha figurinha aqui para ele fazer um tracking à imagem, start tracking, e ela vai seguindo a minha pessoa, portanto, centra-me sempre na imagem. Como estão a ver, ela está-me sempre a seguir. Stop tracking, podia dar um mark in e um mark out e exportava só esta zona. Clicando aqui com o botão direito do rato, Start Export, por defeito apareceu-me aqui 1920 por 1080, mas eu quero mesmo, isto é 3840 por 2160, portanto 4K. E bastava fazer export. Claro que poderia escolher o sítio para onde eu queria fazer o export. Neste caso vamos cancelar. Posso também fazer o panorama, ou seja, clico com o botão do lado direito, Start Export, e ela vai exportar um fecheiro em 360. No caso, eu trabalho com o DaVinci Resolve e faço o reframe dentro do DaVinci Resolve. Não espero que o programa aqui o faça. Claro que para um esquema de tracking, mais vale fazerem aqui, se querem aquele seguimento que eu vos mostrei inicialmente, é preferível fazerem aqui porque o movimento fica muito mais linear. Este é melhor do que o DaVinci Resolve para fazer aquele seguimento, ok? E de app no smartphone e PC já estamos tratados, agora vamos prosseguir com o vídeo para isto não ficar muito longo. E já estamos novamente cá fora, agora em modo de vlog, e vou falar diretamente para o microfone aqui da nossa Acaso e este é o som. Pois, não é grande coisa, ok? Porquê? Porque eu não consigo ligar este microfone aqui, este microfone Bluetooth, à câmara. Ou seja, uma coisa que eu aconselho é, no próximo upgrade de firmware, arranjarem de alguma forma, maneira de eu ligar um microfone Bluetooth à câmara.
Como este microfone grava diretamente, eu não tenho nenhum problema, porque ele grava internamente. Mas seria muito melhor ter este microfone aqui conectado à câmara. Nos modos de disparo de vídeo, lá está, temos o vídeo normal, temos o time-lapse, temos o vídeo em loop. Em termos de fotografia, temos uma série deles, mas nenhum eu vou explorar aqui. Vejam, tem aí a tabela de lado, acho que é deste lado. Vejam os vários modos. Se for esse o vosso objetivo, a fotografia, tem muita coisa com que se divertir. Estava a olhar aqui para esta água e lembrei-me que há uma coisa que eu ainda não vos mostrei aqui com esta bichinha. Vamos lá. E para a experiência ficar completa, como não está a chover, vamos simular a chuva, ok? Vamos lá a isto. Pôr isto para cima, aí está o que é. Eles dizem que ela continua a gravar, esperemos que sim. Era bom que continuasse, espero. Parece que sim, pelo menos não parou. Espero que tenham gostado deste vídeo, foi feito com muito, mas muito prazer. Tenho que agradecer também à Acaso por todo o apoio ao canal. Companheiros, sejam felizes, porque isto é do caraço.